Se estás a aprender um instrumento musical há algum tempo, então já sabes que a mestria é um processo demorado. Com uma boa instrução, este é um processo sistemático com resultados previsíveis ao longo do tempo. Contudo, para otimizar estes resultados devemos ter em conta os elementos humanos que influenciam o progresso. Sabemos que a psique humana nem sempre responde favoravelmente a atividades de estudo e repetição que não tenham uma satisfação imediata. Como músicos, temos de reter uma quantidade de informação considerável e também dominar vários aspectos físicos no instrumento, como praticar acordes, escalas musicais e por aí vai. Tanto os aspectos físicos como mentais envolvem muita repetição de forma a automatizar o que aprendemos. Este processo desencadeia uma resposta previsível na mente humana devido a não termos uma satisfação imediata: a frustração. A frustração é um sentimento de insatisfação em resposta a não termos aquilo que desejamos no momento presente. É um aspecto inevitável de qualquer esforço de longa data, então podes ter a certeza que não és o único nessa situação, e a presença desta frustração não significa que não tenhas talento para a música. Apesar de não ser um sentimento agradável, assim como todos os sentimentos, este pode ser um apoio ou um impedimento, dependendo da forma como lhe respondemos. Primeiro consideremos o nível de frustração menos problemático. Imagina um padeiro que fica a olhar para a massa do pão a cozer no forno. Ao observar que o pão cresce bastante lentamente, o padeiro começa a perguntar se será ele um padeiro competente, visto ter feito tudo o que sabia e mesmo assim o pão não estar a crescer como ele projetara. O problema deste padeiro é que ele está a alimentar expectativas irreais sobre o tempo que leva a ter o pão preparado. A solução para este padeiro seria então ter uma expectativa mais realista do tempo que leva o pão a cozer. Então, quanto tempo leva a aprender um instrumento musical ao ponto de conseguirmos expressar-nos livremente? Na verdade, não há uma resposta simples como a analogia do padeiro. Isto irá variar de pessoa para pessoa devido a um número de fatores, mas o que deves entender é que irá acontecer num período de meses ou anos e não em semanas, portanto, ser realista. Se estás frustrado com algum ponto do estudo que iniciaste há 2 semanas, então não estás a ser realista em relação ao tempo que leva a aprendizagem, e isso não te está a ajudar. Agora vamos considerar alguns níveis mais profundos de frustração que aparecem depois de teres feito tudo bem, por um bom tempo, e mesmo assim não estás a conseguir alcançar os resultados desejados. Este tipo de frustração pode arruinar a vontade de tocar e pode afastar-te um tempo do instrumento ou fazer-te até desistir. Então devemos ter algumas estratégias para lidar com este tipo de frustração e prevenir que isso nos impeça de progredir e chegar onde queremos. Então vamos lá às dicas. Aceitação. Assim como todas as rosas têm espinhos, todo o esforço a longo prazo tem frustrações. A frustração é um aspecto inevitável da experiência humana. Não é só tu que a sentes. Mesmo que tenhas a melhor rotina de treino de sempre, o melhor professor do mundo e pratiques 6 horas por dia, vais continuar a sentir algum tipo de frustração em algum momento, como qualquer músico tenha pisado esse caminho. Objetivos a curto prazo. Uma forma que podemos utilizar para contrariar a frustração é permitirmos a nós próprios uma vitória ocasional definindo objetivos pequenos a curto prazo. Se o teu único objetivo, por exemplo, é apenas tocar guitarra, então estás a colocar-te a jeito de ter uma enorme frustração, porque nunca irás terminar de aprender a tocar. Os teus objetivos devem ser específicos, relevantes para os teus objetivos maiores e apropriados ao teu nível técnico. Se és novo no instrumento, guitarra por exemplo, então objetivos apropriados seriam aprender os primeiros acordes abertos e conseguir alterar de acordes e aprender alguns padrões rítmicos. Estes são objetivos que, com treino, são perfeitamente alcançáveis e em pouco tempo, questão de semanas ou poucos meses, dependendo do teu grau de entrega. Para um guitarrista intermédio, um objetivo poderia ser, por exemplo, improvisar sobre as posições da escala pentatónica sem se perder no braço da guitarra e sem sair do tempo. Escreve os teus objetivos para que possas ter um registro dos teus progressos. Evita comparações. Apesar de poder ser útil analisar o que os outros estão a fazer bem para incorporar isso na nossa forma de tocar, não será nada benéfico avaliares a tua competência como músico fazendo comparações entre o teu nível com o dos outros músicos. Comparar-te com profissionais? Pior ainda. Lembra-te que ao fazer isso, estás a comparar-te a pessoas que praticaram várias horas por dia por vários anos. A única comparação que podes fazer e que te traz benefícios é comparar-te a ti próprio há uma semana atrás, 6 meses atrás, 1 ano atrás, etc. Segue as instruções. Muitas vezes a evolução custa a aparecer porque simplesmente os alunos não seguem as instruções dadas. Isto é bem visível nos detalhes técnicos. Não te permitas fazer os exercícios sem prestar atenção aos detalhes da tua técnica. A técnica é a primeira barreira da expressão no instrumento musical. Utiliza a frustração.
Apesar da frustração ser um sentimento desconfortável, tem um lado positivo que pode dar pistas em direção ao que precisamos de fazer para melhorar as nossas capacidades. Se estiveres a trabalhar num exercício ou música e continuas a falhar em determinada parte, esta é uma pista para que isoles essa parte e lhe dês uma atenção extra. Se te sentires frustrado porque paraste de fazer qualquer progresso, isto pode ser uma pista que não estás a praticar o suficiente, não segues uma rotina, não tens objetivos definidos ou que precisas de alguns ajustes na tua rotina de treino. Quando chegas a uma barreira de frustração, utiliza esta como um indicador de que precisas analisar o que se passa e encontrar a origem da tua falta de progresso. Evita o perfeccionismo. Se és do tipo que quer tudo na perfeição, deves fazer os possíveis para abandonar esta forma de ver as coisas. Claro que todos olhamos para a perfeição como um ponto de referência, mas todos temos de equilibrar isso com o realismo. Até os profissionais com anos de experiência cometem erros. Faz tudo da melhor forma que conseguires, mas não sintas que devias fazer tudo na perfeição. Se falhares, apenas reconhece e trabalha para melhorar esse erro. Aplica objetivos padrão. O progresso nem sempre é visto como progresso. Se estiveres a praticar as coisas certas, da forma certa, então estás, sim, a fazer progresso, mesmo que não o sintas. Se estiveres a medir o teu progresso apenas pela forma como te sentes em relação à tua performance, então podes estar a ir ao encontro da frustração. Olha para trás e vê como estavas a tocar há 6 meses. Segue uma rotina de treino com objetivos bem definidos e utiliza um metrónomo para medir o teu progresso técnico. Pratica a paciência. Aprender a expressar-se livremente no instrumento é um esforço complexo. Não esperes atingir os objetivos de longa data em pouco tempo. Parte o teu objetivo em objetivos mais pequenos e realísticos. Simplesmente lembra-te, nunca desistas. Gostaste do vídeo? Então conte com o teu like, subscreve o canal, partilha com os teus amigos e visita a nossa loja online nos links na descrição. Até ao próximo vídeo.